Minhas senhoras e meus senhores, boa tarde. Em nome do Sr. Bastonário, Dr. Orlando Monteiro da Silva, a todos os presentes, dou as boas-vindas à sessão solene do 26º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas. A OMD saúda de forma especial os seus convidados aqui presentes e permitam-me que faça só aqui um pequeno parênteses antes de, e como é tradição da Ordem dos Médicos Dentistas, enumerarmos e fazermos esta deferência com as nossas entidades. O Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas está mesmo a chegar. Iremos convidá-lo depois que de imediato tome o lugar na mesa e agradecemos também a presença do Sr. Chefe de Gabinete, do Sr. Secretário de Estado das Comunidades, que entretanto creio que depois ocupará o lugar dele. Muito obrigada. Então saudamos o Sr. Líder Parlamentar do Partido Socialista, Carlos César, Deputada da Assembleia da República, Sandra Pereira, Assessor para os Assuntos da Saúde do Presidente da República, Mário Pinto, Presidente do Conselho Nacional de Saúde, Jorge Simões, Inspetora-Geral das Atividades em Saúde, Leonor Furtado, Presidente do Conselho Diretivo do Infarmed, Maria do Céu Machado, Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Henrique Martins, Presidente do Conselho Diretivo da ARS Alentejo, José Robalo, Presidente do Conselho Diretivo da ARS Algarve, José Dias Morgado, Presidente do Conselho Diretivo da ARS de Lisboa e Val Tejo, Rosa Valente Matos, Reitor da Universidade Fernando Pessoa, Salvato Trigo, Presidente do Conselho de Administração da CESPU, António Manuel de Almeida Dias, Reitor do Instituto Universitário Ciências da Saúde, Jorge Brandão Proença, Presidente da Direção Egas Muniz, José João Mendes, Diretor da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, Luís Pires Lopes, Coordenador do Mestrado Integrado em Medicina Dentária do Instituto Universitário de Ciências da Saúde, Joaquim Moreira, Coordenador do Mestrado Integrado em Medicina Dentária do Instituto Superior de Ciências da Saúde, Egas Muniz, Paulo Maurício, Coordenadora do Mestrado Integrado de Medicina Dentária da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Isabel Poiares Batista, Coordenador do Mestrado Integrado de Medicina Dentária da Universidade de Fernando Pessoa, Carlos Silva, Coordenador do Mestrado Integrado em Medicina Dentária da Universidade Católica Portuguesa, André Correia. O Sr. Cônsul-Geral de Moçambique em Lisboa, Geraldo Saranga. O Cônsul-Geral Adjunto Encarregado do Consulado-Geral em Lisboa do Brasil, Paulo Amorim. Chefe do Setor de Saúde da Embaixada de Angola em Portugal, Nuno Marcelo de Oliveira. Em representação da Comissão Política do Comitê Central do Partido Comunista Português, Jorge Pires. Bastonário da Ordem dos Notários, João Maia Rodrigues. Bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, José Azevedo Rodrigues. Presidente da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, José Carlos Rezende. Bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento. Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Filomena Moreira. Presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, Alexandre Lourenço. Vice-Presidente da Ordem dos Farmacêuticos, João Norte. Membro do Conselho Superior da Ordem dos Médicos, António Vasconcelos Tavares. Presidente da Comissão Executiva do Conselho Nacional das Ordens Profissionais, Filipa Carvalho Marques. Presidente da Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado, João Duarte Redondo. Coordenador Nacional da Diretiva 2005-36-CE da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, Pedro Silva Vieira. Secretário-Geral da CETAL, José Correia. Presidente da Associação Nacional de Farmácias, Paulo Cleto Duarte. Diretor Executivo do Impulso Jovem, Vítor Moura Pinheiro. Presidente da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, Rui Duarte. Presidente da Sociedade Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária, Pedro Mesquita. Presidente da Sociedade Portuguesa de Ortopedia Dentofacial, Américo Ferraz. Presidente da Sociedade Portuguesa de Odontopediatria, Luís Pedro Ferreira. Presidente da Associação Portuguesa de Higienistas Orais, Fátima Duarte. Presidente da ANDEP, Fernando Amado Diniz. Vice-Presidente da Associação Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, Mário Mascarenhas. Secretário-Geral Altec, Luís Monteiro. Administrador da Legião da Boa Vontade, Haroldo Rocha. CEO da QSP, Rui Ribeiro. Presidente da Prémio Valor, Estudos, Investimentos e Participações, Telmo Vieira. Saudamos ainda os representantes das organizações internacionais. Presidente da Associação Brasileira de Odontologia, Luís Fernando Barrone. Presidente da Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas, Silvio Jorge Sequeto. Presidente da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, Wilson Chadwick. Vice-reitor da New York University College of Dentistry, Stuart Church.
Núcleo de Medicina Dentária da Ordem dos Médicos de Angola, Júlia Saviegas e Cláudia Cohen. Vice-Presidente da Anteia, Avelino Cachilandala. Presidente da Associação de Dentistas de Sotavento, Cabo Verde, Carmelinda Gonçalves. NLO da Associação Dentária de Macau, Carlos Augusto. Coordenadora do Conselho Nacional de Medicina Dentária na Ordem dos Médicos de Moçambique, Niusha Vasconcelos. Conselho Nacional dos Médicos Dentistas na Ordem dos Médicos de Moçambique, Amália Mepatia. Presidente Mundial da Academia Internacional de Odontologia Integral, Moacir Castilheiro. Superintendente da Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos, Paulo Fracaro. Saudamos em especial os nossos homenageados, Francisco Jorge e a família do saudoso professor João Carvalho. O Sr. Bastonário espera, desta forma, ter a todos distinguido com uma saudação muito especial. Em nome do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, o professor Fernando Araújo, dou por aberta os discursos da sessão solene do 26º Congresso da OMD, cuja mesa de honra é presidida pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde e constituída pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Orlando Monteiro da Silva, pelo Sr. Chefe de Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Ricardo Vitória. Continuamos, creio, à espera do Sr. Secretário de Estado. Já está aí? Então convidávamos o Sr. Secretário de Estado, por favor, a quem muito agradecemos a presença, a juntar-se à mesa de honra desta sessão solene. A Sra. Presidente da Federação Dentária Internacional, Catherine Kell, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral, João Caramês, o Sr. Presidente do Conselho Deontológico e de Disciplina, Luís Filipe Correia, o Sr. Vice-Presidente da Mesa do Conselho Geral, Paulo Durão Maurício, a Sra. Vogal do Conselho Fiscal, Cristina Trigo Cabral, e a Sra. Presidente da Comissão Organizadora do 26º Congresso, Ana Manazul, e o Sr. Presidente da Comissão Científica, Ricardo Faria Almeida. Felicitamos agora, neste pequeno momento, também os vencedores dos prémios Pierre Fabre, os quais serão entregues hoje mesmo pelas 16h10 neste auditório, o Auditório 2. Comunicação Oral de Investigação, Anabela Paula. Póster de Investigação, Tiago Silva. Comunicação Oral de Casos Clínicos, Joana Paulos Cabrita. Comunicação Oral de Vídeo, Francisco Correia. Póster de Casos Clínicos, António Betancourt Lucas. Póster de Revisão, Dinis Pereira. Muito obrigado. Agradecia então só que o Sr. Secretário de Estado subisse. Sr. Bastonário. Sr. Bastonário, por favor, então. Muito boa tarde a todos. Eu queria saudar muito especialmente a Sra. Professora Emília Carvalho, o Sr. Dr. João Carvalho, João Gião Carvalho e a Sra. Doutora Ana Gião Carvalho e, sem mais palavras, projetarmos aqui um vídeo para todos vermos. João Carvalho integrou a primeira geração de licenciados de Medicina Dentária, o primeiro curso de formação de médicos dentistas na então designada Escola Superior de Medicina Dentária do Porto. Geração que abriu um caminho nunca antes percorrido, implementar a profissão em Portugal e promover o reconhecimento da medicina dentária. Liderou o início da organização da classe, que não existia, e contribuiu para o seu enquadramento jurídico, profissional, ético e deontológico. João Carvalho faleceu no passado mês de agosto, tinha 66 anos. Devido à ausência de uma associação profissional, os primeiros licenciados empenharam-se na afirmação da medicina dentária em Portugal. Para isso, constituíram a Comissão dos Médicos Dentistas. Em 1983, quando a Ordem dos Médicos criou na sua estrutura uma secção própria para os acolher, a secção de Medicina Dentária da Ordem dos Médicos, o jovem médico dentista foi eleito presidente do Conselho Diretivo. E, juntamente com os restantes órgãos sociais, deu início à obra de criar uma classe profissional organizada e defender o acesso da população a cuidados de saúde oral de qualidade.
O trabalho de João Carvalho foi reconhecido também a nível internacional e em novembro de 1988 foi indicado para presidente do Dental Liaison Committee, que mais tarde deu lugar ao Council of European Dentists, o organismo que representava a profissão junto da Comissão Europeia. Em 1990 foi constituída a Comissão Nacional dos Médicos Dentistas e João Carvalho assumiu a presidência. A 20 de junho de 1991, foi criada pela Assembleia da República a Associação Profissional dos Médicos Dentistas. João Carvalho tornou-se no primeiro presidente do organismo. Um dos projetos dessa associação, que perdura até hoje, é o Congresso Anual de Medicina Dentária. À data do primeiro encontro, em 1992, a APMD contabilizava quase 900 profissionais. Fim do primeiro mandato, João Carvalho abraçou outras causas, mas sem nunca abandonar o papel ativo no seio da APMD e, mais tarde, da Ordem dos Médicos Dentistas. Integrou a sua comissão científica. Foi conferencista em vários cursos do Congresso e de formação contínua e, mais recentemente, como membro da Comissão Constitutiva da Especialidade de Cirurgia Oral da OMD. Em 2008, no ano em que a OMD celebrou 10 anos, João Carvalho recebeu a Medalha de Ouro da Ordem. A distinção foi atribuída como reconhecimento pela sua ação e mérito pessoal que contribuíram para o desenvolvimento da medicina dentária em Portugal. Orador de diversos cursos na área da cirurgia oral, João Carvalho era médico-dentista especialista em cirurgia oral, professor catedrático de cirurgia oral na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto e fundador da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Oral. Com a sua morte, a medicina dentária, a Ordem dos Médicos Dentistas e as universidades portuguesas ficaram mais pobres. Partiu um homem de grande qualidade humana, com enorme dedicação à família, e um profissional que nos diversos domínios da sua atividade se projetou como um modelo de dignidade, culto da amizade e estímulo na busca da excelência. Cumpre-me a honra de ler a mensagem enviada por Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Mensagem do Presidente da Assembleia da República. Eis-me Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Dr. Orlando Monteiro da Silva. Quero saudar vivamente o 26º Congresso Anual da Ordem dos Médicos Dentistas. A saúde deu um enorme salto nestas 4 décadas que já levamos de democracia. Os principais indicadores de saúde pública conformam-no plenamente. É mérito de muitas decisões políticas de diferentes legislaturas, de diferentes governos. Mas é, acima de tudo, mérito daqueles que no terreno souberam construir este edifício com dedicação e profissionalismo. Todos os profissionais de saúde merecem a minha admiração, mas hoje é dia de reconhecer o papel dos médicos dentistas. Estou certo que no futuro a saúde dentária terá um papel crescente na oferta do Serviço Nacional de Saúde e tenho a certeza de que os médicos dentistas continuarão a ser um exemplo ao serviço da saúde e do bem-estar dos portugueses. A todos desejo um excelente congresso. Eduardo Ferro Rodrigues, Presidente da Assembleia da República. Convido agora a Sra. Presidente da Comissão Organizadora do 26º Congresso da OMD, professora Ana Mano Azul. Muito boa tarde. Sr. Secretário de Estado Adjunto de Vida e Saúde, cumprimento Vossa Excelência e muito agradeço a sua distinta presença. Estendo os meus cumprimentos a toda a mesa de honra e a todas as entidades aqui presentes. Digníssimos convidados e congressistas, sejam bem-vindos a este congresso. Apresento também as minhas especiais boas-vindas e agradecimentos a todos os expositores e aos patrocinadores
sem os quais não seria possível a realização de uma Expo Dentária com esta dimensão. Esta edição, e porque gostamos sempre de ouvir números, conta até ao momento presente com 3.260 inscritos e é o evento nacional de maior relevância da medicina dentária e um dos maiores da saúde na Europa. O programa científico é multidisciplinar, com a presença de 37 oradores nacionais e 18 estrangeiros, a abordar temáticas variadas nas múltiplas áreas de intervenção da medicina dentária, incluindo um curso de cirurgia ortognática, 6 cursos hands-on e um curso para assistentes dentários. Os temas socioprofissionais destacam-se este ano por sessões dedicadas à responsabilidade social em medicina dentária, com representantes do NIU College of Dentistry e da Academy of Dentistry International, pelo Fórum do Conselho Deontológico e de Disciplina sobre Dano Corporal para a Medicina Dentária, mantendo-se ainda o habitual encontro da Associação Dentária Lusófona. A Expo Dentária é a maior de sempre, com 117 empresas nacionais e estrangeiras, distribuídas por 450 espaços, mais 50 do que em 2015. Pela primeira vez, as sessões científicas terminam mais cedo amanhã, sábado, de modo a que todos possamos desfrutar de um Black Saturday na Expo Dentária, seguido de um Porto de Honra. E porque a vida do médico dentista não é só feita de trabalho, desenvolvemos um conceito novo, o de espaço criativo, onde cada congressista pode interagir com os seus colegas que apresentam os seus projetos ou as suas atividades extra-medicina dentária. Temos, assim, candidatos em áreas tão diversas como a escultura, a pintura, o desenho, a fotografia, a escrita, a bijuteria, o turismo, a música, a dança e o cinema. And the last but not the least, esta parte não precisa de tradução, palavras especiais para quem foi muito especial durante este ano e continua a ser. Sr. Bastonário, o seu convite para eu ser Presidente da Comissão Organizadora deixou-me entre a espada e a parede, porque, por um lado, já tinha tão pouco tempo, mas, por outro lado, tinha a sua amizade, com provas dadas em várias ocasiões e que não queria de modo algum desfalcar. Obrigada pelo desafio. Sr. Presidente da Comissão Científica, a sua competência e bom senso são de louvar. Querida Comissão Organizadora, cada um de vós tem sido inexcedível, com cada elemento a cumprir com dedicação e empenho as suas tarefas nos diferentes pelouros. Uma menção muito especial de agradecimento a todo o staff da OMD. Fantástico, sempre disponível, solícito, inovador e criativo. Tem sido um prazer trabalhar convosco. Meus queridos colaboradores, meus alunos, meus ex-alunos e não só, a vossa disponibilidade incondicional e espírito de interajuda têm sido exemplares nestes dias de grandes exigências. Obrigada por se terem voluntariado ou aceito o meu convite para esta jornada conjunta. É de coração que afirmo que um dos maiores prazeres que retiro desta organização é o reforço das relações interpessoais. Foi gratificante ficar a conhecer melhor todas as pessoas com quem interagi. Este congresso é para todos aqui presentes. No final, o verdicto será vosso, mas com a certeza que tudo foi feito para que desfrutassem do evento de elevada qualidade. E agora, como se costuma dizer, toca aproveitar. Obrigada. Recebe, por favor, aqui uma placa comemorativa para uma grande colega, uma grande amiga da Ordem dos Médicos Dentistas, uma grande mulher e uma mulher, sobretudo, cheia de coragem. Muito obrigado. Muito obrigada. Tem agora a palavra a Senhora Presidente da Federação Dentária Internacional, a Senhora Doutora Catherine Kell. Muito obrigada.
Honorable hosts, thank you, Dr. Orlando Montero da Silva. Distinguished guests, the Secretary General from the Ministry of Health, and all of you. Thank you to the Portuguese Dental Association for your kind invitation to this 26th Annual Congress. It's a privilege and an honor to be given an opportunity to speak before such inspirational leaders and key members of the oral health community in Portugal. And it's also a pleasure to visit this wonderful country. I'm speaking today as President of the FDI World Dental Federation. Many of you probably already know FDI through the great leadership that was shown through Dr. Orlando Montero da Silva, as he is a past president of FDI. For those who don't know FDI, we are one of the oldest professional organizations in the world, almost 120 years. We're the representative body and the international voice of over 1 million dentists worldwide. FDI membership is a federation. We have over 200 international dental associations and 130 national dental associations as our members. And we're very privileged to have the Portuguese Dental Association, OMD, as one of our members. As a federation, FDI commits to ensuring our members' interests are represented on the global level to help support their efforts in their national levels. We do this through active involvement in the worldwide community of dentists, engagement with United Nations agencies such as the World Health Organization, governments, and other international partners to improve oral health by acting as a catalyst for positive change. FDI's vision is leading the world to optimal oral health, but we could not do this without the support and the excellent work done by our members nationally. So in support of this vision, we've developed a new definition of oral health. Oral health is multifaceted and includes the ability to speak, smile, smell, touch, chew, swallow, taste, and convey a range of emotions through facial expressions with confidence without pain, discomfort, or disease of the craniofacial complex. This definition is the result of wider consultation among patients, oral health professionals, national dental associations, and public health communities, academia, government, industry, and third-party payers. And this puts oral health right at the center of health. FDI recognizes the impact oral diseases have on general health and quality of life, and advocates good oral health and access to care as a basic human right. FDI is committed to ensuring that oral diseases are integrated into policies addressing other non-communicable diseases such as cancer, cardiovascular disease, diabetes, and chronic respiratory diseases to reduce their human, economic, and social burden. The new definition is the beginning of a process that will allow us to do this, as well as to help us develop standardized assessments and measurement tools for consistent data collection on a global level. Data collection, as you know, is an important tool for decision makers to measure the impact of strategies to improve oral health over a number of years. At FDI, we stress that oral health is a fundamental component of overall health. That's why national dental associations need to talk to their governments about the important role that oral health plays in the quality of life of the individual and set appropriate policies in place. We commend the work done by the Portuguese Dental Association and the commitment shown by your Ministry of Health in the implementation of programs such as the National Oral Health Program, the Dentist Check Program, which ensures access to care to priority groups such as children, pregnant women, and elderly people, as well as to children and young people with special needs and mental health issues or disorders. You have shown great leadership and serve as a best practice example to our other communities. Together with our members, we have a common goal of increasing oral health literacy and targeting the public with messages about oral health and the risk of oral disease. In recent years, we've been communicating this message through our annual World Oral Health Day campaign. This special day, on March 20th every year, unites us with our members under a common theme.
We always insist on the importance of retaining oral function throughout life. This is very much in line with the United Nations Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals, and reflects the intent of SDG 3, ensuring healthy lives and promoting well-being for all ages. Our 2017 World Oral Health Day campaign reached over 600 million people worldwide. So we hope that you'll join us in 2018 Say Ah, Think Mouth, Think Health campaign. The theme brings to life the notion of the mouth serving as the mirror to the body and reflecting overall health, and it encourages people to make the connection between their oral health and general health and well-being. It also pushes them to take positive action through controlling their risk factors, many of which are shared with other diseases, namely avoiding unhealthy diets, in particular one rich in sugar, as well as tobacco and alcohol, and adopting good oral hygiene habits. Another key development for FDI this year has been the development of our 2018-21 strategic plan that is going to guide us through the next 3 years. Our members approved the 3 pillars of our plan: membership, advocacy, and knowledge transfer, and these areas are where we're going to put our resources. Our membership goal means that we'll develop programs and activities to meet the needs of our members, that is you, and help raise the profile of oral health at national levels. Our membership is key to everything we do. Our advocacy goal means that we will work to be a leader in improving oral health literacy and achieving political commitment and action for oral health in all countries. Finally, our knowledge transfer goal means we'll work to foster best practices in oral health science and education and share knowledge in preventive care and treatment to achieve the art, science, and practice of dentistry. This is how we'll promote oral health over the next years of our plan and roll out programs of importance to the oral health community members and their patients. And we thank you for your commitment to promote oral health and prevent oral disease, and we congratulate all of you on your efforts. FDI would not be the success that it is today without your dedication at the national level, and we thank you all for your support. By uniting our efforts, we can help lead the world to optimal oral health. So, thank you once again for your kind invitation. And on behalf of FDI, I wish you an excellent meeting and hope to see you all at our next World Dental Congress taking place in Buenos Aires, Argentina, from the 5th to the 8th of September 2018. Thank you very much. Thank you to the FDI. Thank you, Katie. This is from the Portuguese Dental Association on recognition. Thank you. Thank you very much. Thank you, Orlando. Thank you. And I would like to present to you on behalf of the FDI World Dental Federation, the Portuguese Dental Association, OMD, presented by the FDI President in recognition of commitment to optimal oral health. Thank you. Thank you, Orlando. Muito obrigada, Sr. Bastonário. Creio que não valerá a pena tomar o seu lugar, pois de seguida tem a palavra o Dr. Orlando Monteiro da Silva, bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas. De novo, muito boa tarde, Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde. Permita-me que expresse o quão grato e honroso é contar com a presença de Vossa Excelência nesta cerimónia solene de abertura do 26º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas. Evidentemente que ao presidir este evento está a emprestar-lhe um especial significado e também a honrar a Ordem dos Médicos Dentistas. Na preciosa, cumprimento e realce também a presença da Presidente da FDI, a amiga Katie Kahl, representante da mais alta organização mundial da profissão, a World Dental Federation, sempre na linha da frente do reconhecimento da saúde oral no contexto da saúde em geral.
senhores bastonários e representantes das ordens profissionais, digníssimos reitores e diretores de faculdades de Medicina Dentária, senhor Presidente do Conselho Nacional da Saúde, professor Jorge Simões, senhores diretores dos institutos públicos e das administrações regionais da saúde, senhores representantes das embaixadas do Brasil, de Moçambique, Angola, senhores representantes, um cumprimento especial aos representantes da profissão de Angola, Brasil, Cabo Verde, Estados Unidos, Macau e Moçambique, senhores representantes da indústria de equipamentos e dispositivos e medicamentos nacionais e internacionais, representantes dos sindicatos e ainda uma saudação geral aos estudantes de Medicina Dentária. Estimados colegas dos órgãos sociais da OMD, da Comissão Científica e Comissão Organizadora deste Congresso, em nome da Ordem, o meu obrigado por mais um excelente Congresso e, em vosso nome, cumprimento todos os colegas médicos dentistas. Um cumprimento muito especial também aos colaboradores e assessorias da Ordem dos Médicos Dentistas, sem dúvida uma das nossas grandes mais-valias. Minhas senhoras e meus senhores, o meu agradecimento pela vossa presença, símbolo público do reconhecimento da Ordem dos Médicos Dentistas, e eu espero que desta forma, ao cumprimentar, tenha ido de encontro e endereçado uma saudação distinta e amiga. Este Congresso é sempre o momento mais alto da profissão em termos anuais. Tivemos aqui connosco há pouco o Sr. Ministro da Economia a inaugurar oficialmente esta grande montra de equipamentos, dispositivos e novas tecnologias que é a Expo Dentária. E deixem-me desde já felicitar o coordenador da mesma e vice-presidente do Conselho Diretivo e a sua equipa, o colega Pedro Pires. Tivemos também connosco o senhor chefe do gabinete do secretário de Estado das Comunidades, onde trocamos impressões sobre mobilidade de profissionais qualificados. E veja-se que desde 2007 o número de médicos dentistas com inscrição suspensa e anulada na Ordem quase que duplicou, passando de 689 para 1.300 no ano passado, grande parte deles orientados para exercer a profissão noutros países. Dizia aqui que celebramos aqui a medicina dentária como médicos dentistas e sabemos que ela é uma profissão única. Combina a concepção intelectual de um trabalho com a execução médica, operatória e cirúrgica, ao mesmo tempo, através de procedimentos adequados realizados no paciente. Em contacto direto com o paciente, o médico dentista, no âmbito do conteúdo funcional da profissão, integra conhecimentos médicos, científicos adquiridos, na elaboração do diagnóstico e plano de tratamento, com uma abordagem operatória e cirúrgica no paciente, com vista à obtenção do resultado final, prevenção, manutenção e obtenção da função e estética. Para tal, socorre-se o médico dentista de um conjunto de meios auxiliares de diagnóstico, radiografia e imagiologia, de entre outros, e de um conjunto de imprescindíveis equipamentos e dispositivos médicos, de materiais dentários e medicamentos, bem como do apoio da equipa de saúde oral, em particular, diretamente com o assistente dentário. O médico dentista prescreve também medicamentos e fármacos através de receitas médicas e atesta a saúde e doença através de atestados médicos. Celebramos também a nossa Ordem. Para o ano vai fazer, aliás, de passagem, 20 anos, com poderes delegados pelo Estado português, descritos na lei para regulação da profissão. E dentre as várias missões regulatórias da Ordem, iria hoje, de forma muito breve, destacar 3. Primeira, formação de recursos humanos, nomeadamente com a edição e disseminação generalizada dos números da Ordem, com toda a estatística da profissão e projeções para o futuro em termos de formação de médicos dentistas. Em segundo, a empregabilidade, cuja um inquérito que fizemos, divulgaremos em breve, mas antecipo, onde se nota desde já
que a profissão é escolhida essencialmente pela vocação ou aptidão dos profissionais, que o início desta atividade é pautado por instabilidade, principalmente no que respeita aos aspectos remuneratórios, e que mais de metade dos médicos dentistas mais jovens, com experiência entre 3 a 10 anos, exercem atividade em mais do que 4 consultórios. Por último, a acessibilidade da população a cuidados de saúde oral, através, por exemplo, do barómetro regular que a Ordem apresenta publicamente. Esta acessibilidade é determinante, naturalmente, para as duas anteriores, ou seja, o acesso às necessidades sentidas e à procura da população por cuidados de saúde oral deverá estar interligado com a adequada formação de médicos dentistas em quantidade e qualidade, que, por sua vez, se deve refletir numa adequada inserção dos médicos dentistas no mercado de trabalho. Formação, empregabilidade e acessibilidade. Vamos então não apenas ouvir, mas também ver, o que é sempre mais eficaz, através do vídeo que vamos apresentar, como está a percepção, não a nossa que está aqui nesta sala, mas a dos portugueses em termos de cuidados de saúde oral. A Ordem dos Médicos Dentistas, a entidade que regula o exercício da profissão da medicina dentária em Portugal, promoveu o 3º barómetro da saúde oral com os principais indicadores dos hábitos do acesso, das percepções e motivações da população portuguesa relacionados com a oferta de cuidados de saúde dentários. Dos resultados alcançados, podemos concluir que os portugueses aparentam ter bons hábitos de higiene oral, nomeadamente no que diz respeito à escovagem de dentes. Apesar disso, registra-se uma acentuada falta de dentes naturais e não existem rotinas de visitas ao médico dentista. Os números não deixam dúvidas. Só 32,4% dos portugueses têm a dentição completa, o que significa que 68% da população portuguesa tem falta de dentes naturais, sendo que 6,2% têm todos os dentes em falta. Esta situação afeta significativamente a qualidade de mastigação. Dos portugueses com falta de dentes naturais, apenas 42,6% têm dentes de substituição. Do segmento com falta de mais de 6 dentes naturais, 36,6% não têm dentes de substituição. Quanto aos hábitos de visitas ao médico dentista, 27% dos portugueses nunca o fazem ou só o fazem em caso de urgência. De realçar que é notória a correlação entre a frequência de visitas e a falta de dentes naturais. Apesar disso, os portugueses estão a ir mais vezes ao dentista. Nos últimos 12 meses, registrou-se um aumento de 5,4 pontos percentuais. Contudo, a fatia dos que não vão ao dentista há mais de um ano ainda é de 41,3%. Quanto às razões que levam os portugueses a procurar um médico dentista, 20,6% indicam a dor de dentes como a razão da última visita e 45,7% afirmam ter consultas regulares. Dos portugueses que nunca vão ao médico dentista ou vão menos de uma vez por ano, 44,5% afirmam não ter necessidade e 42,8% dizem não ter dinheiro. Mais de metade dos portugueses marca consulta para check-up pelo menos uma vez por ano. Este estudo indica também que os portugueses estão satisfeitos com o seu médico dentista e, quando assim não é, a razão do descontentamento é o preço e o resultado dos tratamentos. Para 79% dos inquiridos, a recomendação de um familiar ou amigo é determinante na escolha do seu médico. Quanto à fidelização, a maioria dos portugueses mantém-se fiel ao seu médico dentista. 48% nunca mudaram e apenas 26,5% considera essa hipótese em caso de necessidade. A esmagadora maioria dos portugueses valoriza muito mais o profissional médico-dentista do que as instalações onde este exerce a sua atividade. O atributo confiança é o mais valorizado, destacando-se de outros como atualizado, paciente e simpático. Este estudo fornece também dados quanto à percepção dos portugueses sobre a saúde oral, e são mais de metade os que dizem já ter tido dor de dentes ou gengivas e 28,1% os que dizem ter tido dificuldades em comer e beber devido a problemas na boca e nos dentes. Quanto aos 46,8% dos portugueses que dizem procurar informação sobre saúde oral, são 74,6% os que o fazem junto do seu médico dentista. O
comportamento relativamente ao pagamento das consultas e tratamentos também foi estudado e, nessa medida, 78,3% dos utentes diz efetuar o pagamento no momento da consulta. No entanto, a percentagem de utentes com seguro ou plano de saúde subiu para os 11,6%. A oferta de serviços de medicina dentária no Serviço Nacional de Saúde é também um tópico a explorar neste domínio. Apesar dos esforços com o projeto piloto em curso para a integração de médicos dentistas, 71% dos portugueses desconhecem a oferta de medicina dentária no setor público. E são poucos, apenas 10%, os que recorreram ao hospital ou centro de saúde nos últimos 12 meses. Por outro lado, 76,2% dos portugueses que se dirigiram ao centro de saúde foram aconselhados a procurar um médico dentista e quase metade dos que se dirigiram ao hospital não viram os seus problemas resolvidos. 80% considera muito importante o acesso a serviços de medicina dentária no Serviço Nacional de Saúde e 77,7% a comparticipação do Estado em consultas no setor privado. Mais de metade dos portugueses não sabe onde se dirigir para fazer uma reclamação. Dos que afirmam saber onde se dirigir, 32,6% identifica a Ordem dos Médicos Dentistas. Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, caro professor Dr. Fernando Araújo, sabemos que a saúde oral é uma das grandes prioridades deste Governo. Uma boa prioridade, se me permite, parafraseando da sua última intervenção há dias atrás na apresentação de um livro do professor Correia de Campos, com prefácio do professor Jorge Simões aqui presente. Sabemos que está afincadamente a trabalhar para concretizar esta boa prioridade para que a população aceda à saúde oral, ajudando a colmatar injustiças históricas. Temos uma enorme admiração pelo seu esforço, pela sua capacidade de trabalho e competência, pela sua experiência política. Por ser uma pessoa que não desiste e que ultrapassa obstáculos, pela sua grande resiliência e capacidade de encontrar soluções e por ter, se me permite, um caráter irrepreensível no trato pessoal e institucional. Aguardamos naturalmente com particular expectativa a sua intervenção. Colegas dos órgãos sociais da Ordem e colegas de uma forma geral, estamos gratos por estar onde estamos, democraticamente eleitos, institucionalmente responsáveis e entusiasmados pelo caminho que escolhemos, para onde vamos e para onde queremos chegar. Não somos também de desistir, de desanimar, de esmorecer, por maiores que sejam ou pareçam as dificuldades. Digo pareçam, pois grande parte destas dificuldades são um enredo de um filme projetado na nossa mente, cujo realizador é cada um de nós. Podem, como sempre, contar connosco. Muito obrigado. Convido agora a usar a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo. Durante muito tempo, a medicina dentária foi uma área esquecida pelo Serviço Nacional de Saúde. Os cuidados de saúde oral não eram acessíveis a todos e os indicadores de saúde oral do país evidenciavam uma lacuna importante na gama de cuidados prestados pelo SNS. O cheque dentista veio dar uma parte dessa resposta. Desde 2008, o Estado investiu neste projeto mais de 93,5 milhões de euros. Mas isso foi apenas o começo. Agora é tempo de criar uma nova ambição para a saúde pública dos portugueses e capacitar a Rede Nacional de Cuidados de Saúde Primários. Queremos integrar médicos dentistas nas equipas de saúde familiar e alargar o acesso a consultas de saúde oral aos utentes do SNS. Agora é o momento para dar melhores condições aos médicos dentistas do SNS para que possam servir as populações. Eu acho que têm, neste momento, a possibilidade de poderem interagir com o seu médico de família e poderem interagir com um médico dentista que tem uma função um pouco mais de proximidade com a população, integrado dentro de uma unidade multidisciplinar e que lhe poderá dar uma perspectiva e uma oportunidade de conseguir reabilitar parte da sua função mastigatória, conseguir
dotar o doente de cuidados básicos de saúde oral e poder com que ele aumente a sua autoestima e possa ter melhor qualidade de vida, porque nós não podemos esquecer de uma coisa: para uma melhor saúde em geral temos de ter uma boa saúde oral também. Em 2016, contratámos 13 médicos dentistas para os cuidados de saúde primários. Em 2017, teremos mais de 50 centros de saúde com consultas de saúde oral. Para muitos, chegou o tempo de poder sorrir de novo. Muito bom dia a todos. Gostava de começar por comentar sobre a bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, o professor Dr. Orlando Monteiro da Silva, comentar o Presidente do Conselho Nacional de Saúde, o professor Jorge Simões, comentar a bastonário dos nutricionistas e os restantes representantes de outras ordens profissionais, os diretores das faculdades de Medicina Dentária, os representantes das RS e inspectores-geral de saúde. Um cumprimento muito especial à Presidente da Comissão Organizadora do Congresso, felicitá-la realmente por esta magnífica criação e constituição aqui do Congresso. Um cumprimento especial também, naturalmente, à família do professor João Carvalho e do Dr. Francisco Jorge, que justamente homenageados hoje. Mas, acima de tudo, cumprimentar as médicas e os médicos dentistas que estão aqui hoje. Não poderia começar esta intervenção sem antes agradecer ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas o convite que dirigiu ao Ministério da Saúde para estar aqui presente e as amáveis palavras que teve para comigo. Confesso-vos que hoje tenho ainda mais motivos para estar aqui convosco que há 2 anos atrás, quando iniciei funções enquanto Secretário de Estado. Penso que na altura, a minha primeira até cerimónia oficial pública nestas funções foi exatamente na tomada de posse dos órgãos dirigentes da Ordem de Médicos Dentistas. E eu penso que isso foi simbólico, até direi premonitório, neste trabalho que iniciámos na altura. E é bom sinal estar aqui hoje, é bom sinal que temos obra para mostrar e resultados para apresentar. Como é de conhecimento geral, a medicina dentária foi uma área esquecida pelo Estado e pelo SNS durante largos anos. O primeiro passo com vista à mudança desse paradigma foi a criação do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral no âmbito da DGS. Mais recentemente, o projeto Cheque Dentista, introduzido pelo professor de Campos e pelo Dr. Melo Pizarro, marcou um novo avanço na direção do acesso e diminuição das desigualdades entre os cidadãos. O Cheque Dentista teve uma evolução que a todos nos orgulha e cuja reputação já almejou honras internacionais. E fez a diferença. Nas grávidas, nos idosos, nas crianças e jovens, nos utentes portadores de VIH-Sida, nos mais vulneráveis. Desde 2008 foram investidos neste projeto, e eu diria investidos e não gastos, investidos mais de 93 milhões de euros, a realizar mais de 10 milhões de tratamento. Investimento na saúde oral dos portugueses. Mas o Plano Nacional de Promoção de Saúde Oral não podia limitar-se ao cheque dentista, tinha de ser mais abrangente e mais inclusivo. E por isso, reconhecendo a importância inquestionável deste projeto, pensámos que ainda há um caminho a percorrer na promoção da saúde oral em Portugal em termos de equidade. Nesse sentido, o Governo estabeleceu no seu programa, enquanto medida prioritária, a expansão e melhoria da capacidade da rede dos cuidados primários, através da ampliação da cobertura, nomeadamente da saúde oral. Em 2016, demos então início aos trabalhos de preparação do projeto piloto, que culminou na colocação de 13 médicos dentistas em centros de saúde do Alentejo e da região de Lisboa e Valtejo. A implementação desta iniciativa e a integração dos médicos dentistas nos cuidados primários de saúde apenas foi possível, e disso não tenho dúvidas, graças à colaboração próxima da Ordem dos Médicos Dentistas. E desde que esses 13 centros de saúde começaram a efetuar consultas, aconteceu uma mudança dentro do SNS. Uma mudança que eu diria que foi cultural. Mudou o paradigma e foi demonstrado o conceito. Era possível e era desejável termos médicos dentistas próximos das pessoas, integrados no SNS. Como qualquer inovação, também esta apresentou limitações, dificuldades e críticas iniciais. Mas com humildade, com resiliência, com trabalho conjunto com a Ordem de Médicos Dentistas, fomos capazes de ultrapassar os constrangimentos e implementar o projeto.
Os resultados dos primeiros meses de atividade demonstrou claramente uma satisfação dos utentes, mas também uma satisfação dos médicos dentistas e até dos autarcas, de forma tão expressiva que não havia espaço para dúvidas. 2017 tinha que ser o ano de transformar esta experiência num movimento à escala nacional. Este ano garantimos a renovação do vínculo dos médicos dentistas, que iniciado o projeto piloto. Procedemos à homogeneização da prática dos médicos dentistas que já estavam integrados no SNS. Procedemos à contratação de novos, mais 13 médicos dentistas, no sentido de dar resposta às áreas mais vulneráveis do país. E todos estes reforços de investimentos tiveram impacto direto nos cuidados de saúde oral que o SNS passou a ter capacidade de prestar às populações. Se não vejamos, só no ano de 2017, ao abrigo do alargamento nacional da integração dos médicos dentistas nos cuidados primários, foram já realizados mais de 65 mil consultas de medicina dentária, em regime de proximidade, de integração com a equipa de família e, acima de tudo, com enorme qualidade. Caros médicos dentistas, trazer-vos para o centro do SNS não foi apenas mais um projeto entre dezenas de outros. Confesso-vos que este foi um dos projetos mais simbólicos e prova disso é o facto de ter feito questão de manter a sua coordenação na tutela direta do gabinete. Para que tenham noção, nenhum outro projeto mereceu tantas reuniões de follow-up e um acompanhamento tão próximo como este. Mas não tenho a mínima dúvida de que cada minuto investido na medicina dentária foi ganho, porque hoje posso-vos dizer com orgulho que temos já nesta fase perto de 60 consultórios de medicina dentária a funcionar em centros de saúde do SNS em todas as regiões do país, de norte a sul, em locais desde Mogador e Vinhais, a Arouca e Castelo de Paiva, a Portela e Montemor, o Novo, a Tavira. Outra inovação foi o facto de ter sido determinado que, sem injeção, todos os médicos dentistas a assistir no SNS teriam de possuir as condições básicas. Consultório licenciado, raio-x, sistema de informação, auxiliados por um assistente de medicina dentária, questões que nós consideramos básicos, mas que infelizmente ainda não eram a rotina nem a normalidade nos casos anteriores. E assim tem acontecido. A contratação dos últimos assistentes de medicina dentária para Lisboa encontra-se em fase final da autorização. E é nosso objetivo, e fica aqui o compromisso, que nestes próximos 2 anos, 2018 e 2019, vamos consolidar o projeto, dotando todos os agrupamentos de centros de saúde com pelo menos um médico dentista. Trata-se seguramente de um objetivo ambicioso, mas é tempo de começar também nesta área a combater as desigualdades no acesso em termos geográficos. Considerando este projeto piloto e o consequente alargamento a nível nacional, ficava apenas a faltar uma coisa, e era um compromisso que nós tínhamos com a Ordem, desde o início: a consagração da merecida carreira do médico dentista no SNS. E foi precisamente nesse sentido que avançamos com a Ordem dos Médicos Dentistas e que tenho hoje o prazer de vos informar que o grupo de trabalho que foi nomeado, com o objetivo de proceder à definição do conteúdo funcional da atividade de médico dentista em contexto de vínculo de emprego público no SNS, concluiu os seus trabalhos. Propôs-me uma carreira especial na administração pública, classificada com um grau 3 de complexidade, atenta à iminente especialização da atividade, justificando uma carreira pluricategorial e respectiva graduação. Pela sua pertinência, estas recomendações mereceram o parecer favorável do Ministério da Saúde e tive esta semana o prazer de remeter a proposta às Finanças. Estou certo que, caso esta proposta mereça o parecer favorável das Finanças, estarão criadas as bases técnico-científicas e jurídicas para a criação de algo inovador. Algo que definitivamente consagra os médicos dentistas como profissionais de elevado valor no SNS. Esta evolução permitirá seguramente contribuir para a diferenciação e para a melhoria da qualidade de prestação de cuidados de saúde oral aos cidadãos, bem como aumentar a segurança e a estabilidade dos profissionais e das equipas onde se encontram inseridos. Este projeto é visto por nós como fundamental, mais do que para os profissionais, para a população. De qualquer forma, este processo ainda não está completamente ganho. Compete-nos agora a todos nós
demonstrar claramente aos restantes membros do Governo, aos deputados, mas acima de toda à sociedade, que faz sentido criar esta carreira e do lado do Ministério da Saúde terão seguramente um agente ativo e altamente motivado para concretizar este ambicioso projeto. Caros médicos dentistas, como vemos, a realidade da saúde oral em Portugal está a alterar-se progressivamente. E é tempo de, com base neste conhecimento adquirido e nesta nova visão política, revisitar o Programa Nacional para a Promoção da Saúde Oral da DGS. Não tenho dúvidas que a medicina dentária era uma das peças que faltava para continuar a fortalecer o Serviço Nacional de Saúde. E conto com todos vós, com o vosso trabalho, com o vosso empenho, para que tenhamos cada vez mais médicos dentistas integrados no SNS, a fazer o que vocês sabem fazer de forma excelente: prevenir, tratar e reabilitar a saúde oral dos portugueses. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Convidava então para um último momento desta cerimónia o Sr. Bastonário. Muito obrigado. Antes de pedir ao Sr. Secretário de Estado para terminarmos a sessão, houve aqui uma pessoa que não foi mencionada, o Dr. Francisco Jorge. Dispensa, obviamente, qualquer tipo de apresentações. Vamos-lhe fazer aqui uma homenagem simbólica e eu só queria dar algumas palavras sobre o Dr. Francisco Jorge. Como já aqui foi dito, foi ele que e a DGS, por ele liderada como diretor-geral, que se deveu a operacionalização e a concepção de programas de saúde pública na área da saúde oral e, sobretudo, foi a partir da nomeação do Sr. Dr. Francisco Jorge como Diretor-Geral da Saúde, nos anos em que esteve na Direção-Geral da Saúde, que os médicos dentistas e a Ordem dos Médicos Dentistas foram chamados a colaborar num conjunto de iniciativas diversas, desde normas de orientação clínica, envolvimento, e hoje é o Dia Mundial do Não Fumador, do tabaco, à radiologia, enfim, seria exaustivo, às vezes até eram demais as solicitações que o Sr. Diretor-Geral nos fazia, fazendo uma alteração total de um paradigma em que fundamentalmente não éramos tidos nem achados para um paradigma onde a Ordem dos Médicos Dentistas, aliás, como era, julgo eu, seu direito, passou a ser chamada pelo Sr. Diretor-Geral. Além disso, é a pessoa que todos conhecem publicamente, um homem, um médico, dedicado à saúde pública, neste caso dedicado à saúde pública e à saúde pública oral, se me permite, um homem de grande dedicação, de excelente trato pessoal, enfim, um grande senhor que é pena porque a Direção-Geral da Saúde já estava identificada com a figura do Dr. Francisco Jorge. Outros desafios, estou certo, se bem o conheço alguma coisa que terá pela frente e por isso, Sr. Dr. Francisco Jorge, se puder chegar-se a mim e para lhe darmos uma singela, mas sentida homenagem, agradecida. Muito obrigado. Vou ser muito breve, mas naturalmente vou ter que agradecer o convite, agradecer as palavras que me foram endereçadas pelo bastonário, pelo Dr. Orlando Monteiro da Silva, mas também tenho aqui que testemunhar, que dizer, tenho muito gosto em estar com todos os membros que integram o painel e em particular com o Secretário de Estado, que tanto apoio deu à Direção-Geral da Saúde no tempo em que eu tinha essa missão. Tenho aqui que dizer o seguinte,
e penso que todos compreendem. Eu sei que estas palavras de elogios, estas palavras abáveis, são sempre ditas com verdade, mas eu tenho dificuldade em lidar com elas. Mas, ao mesmo tempo, reconheço que tenho gosto também. Portanto, há aqui uma dualidade entre a dificuldade de ouvir e o gosto em perceber que há reconhecimento. Como sabem, eu trabalhei 44 anos de dedicação ao serviço público, sempre em regime de exclusividade, mas desses 44 anos, 17 foram na Direção-Geral de Saúde, dos quais 12 como Diretor-Geral. E foi aí que adquiri a visibilidade, diria que é inerente ao desempenho desse cargo, porque a única maneira de estarmos junto dos portugueses é falar através dos órgãos de comunicação social. No que respeita à saúde oral, o nosso grande propósito era acabar num prazo rápido, necessariamente não muito curto, mas num prazo rápido, sem descansar, acabar com aquelas imagens tristes dos portugueses mais idosos na televisão, com imensos problemas na cavidade oral. E isso era o propósito que nós tínhamos. E, naturalmente, o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas foi o principal aliado, portanto, ele é que devia receber verdadeiramente a placa, dá-la ele próprio, porque não há dúvida que foi a Ordem dos Médicos Dentistas, juntamente também com outros organismos, estou-me aqui a lembrar da Universidade de Aveiro, que desenhou, na altura, o cheque de dentista, numa equipa que foi presidida pelo professor Jorge Simões, que já foi aqui citado, e, portanto, há aqui um propósito, e estamos muito perto de o atingir, das televisões portuguesas deixarem de mostrar aquelas imagens. Mas não é por questões estéticas, é por razões de saúde. Não há saúde individual, não há saúde da família, não há saúde de uma comunidade onde os cuidados com saúde oral não conservem todas as peças dentárias e, naturalmente, a saúde da cavidade oral de maneira geral. Não foi aqui citado o cancro, temos também passos em frente sobre o cancro oral, foram passos que nem sempre foram fáceis, mas conseguiu-se, e estes programas em torno da saúde oral têm sido mais fáceis de implementar do que muitos julgam, porque há a Ordem dos Médicos Dentistas. Muito obrigado. Muito obrigada. Em nome do Sr. Secretário de Estado e do Sr. Bastonário, dou por encerrada esta sessão solene do 26º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas. Muito obrigada pela vossa presença e continuação de um bom congresso. Até breve.